Confissões. Santo Agostinho, cantando as perfeições de Deus. Que sois, portanto, meu Deus? Que sois vós, pergunto, senão o Senhor Deus? E que outro Senhor há além do Senhor? Ou que outro Deus além do nosso Deus? Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando, nunca novo e nunca antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, sem que eles o advirtam, sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando ainda que nada vos falte. Amai sem paixão, ardeis em zelos sem desassossego, arrependeis-vos sem ato doloroso, irai-vos e estáis calmo, mudais as obras, mas não mudais de resolução, recebeis o que encontrais, sem nunca o ter perdido. Nunca estáis pobre e alegrai-vos com os lucros. Jamais avaro, e exiges com usura. Damo-vos mais do que pedes, para que sejais nosso devedor, mas quem é que possui coisa alguma que não seja vossa? Pagais as dívidas e ninguém devendo, e perdoais as dívidas sem nada perder. Que dizemos nós, meu Deus, minha vida, minha santa delícia? Ou que diz alguém quando fala de vós? Mas ai dos que se calam acerca de vós, porque, embora falem muito, serão mudos. Confissões. Santo Agostinho. E aqui eu quero falar um pouco, eu sou a Sandra Luz, da Escola do Conhecimento, não sou especialista, estou lendo aqui junto com vocês pela primeira vez esse conteúdo. Não sou a teóloga, né, a historiadora nesse sentido, mas estamos aqui nessa aprendizagem, né? E a gente compreende essa primeira parte das confissões de Santo Agostinho, né? Elas se referem a essas reflexões e essas angústias da alma sobre Deus, né? O título, Cantando as Perfeições de Deus, nos remetem aos Salmos, né? Os Salmos eram louvores de muitos de Davi e muitos de outros autores, né? Mais de 100 salmos que também tinham esse campo, né, desse poético, ao mesmo tempo poético, dessa religação com algo maior, né? Aqui chamamos Deus, o humano chamou de Deus, né? Ou ele recebeu uma inspiração divina que representasse esse nome Deus, o todo, né? E a gente compreende aqui o Todo-Poderoso, como Santo Agostinho fala, ao mesmo tempo misericordioso. E aqui a gente pode identificar, de alguma forma a gente tem a sensação de estar falando com alguém que tem o mesmo físico nosso, né? Um Deus como uma imagem que é o que a nossa mente consegue apreender, mas esse Deus, ele é uma energia tão grandiosa, que é difícil, inclusive, até para Santo Agostinho, incorporar quem de fato é esse Deus, né? Mas ele tem um entendimento de que o Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão presente e tão oculto, né?
tão oculto e tão presente. Então, quem é, né? Se eu for pensar como Santo Agostinho, for pensar como uma figura humana, quem é ele? Mas quando ele começa a fazer essa religação, essa fala e essa busca, né? E entender das perfeições desse divino, ele entende que é muito mais, né? É muito mais. E que é difícil dar uma definição clara de quem é ele, mas ele consegue perceber o quanto ele é grandioso, né? Das percepções que ele vê, coisas que acontecem e que tornam ele grandioso, porque nada acontece por acaso, porque existe uma mão divina, um Deus que está impulsionando. E mesmo não sendo, né, essa teóloga que aqui vos fala, eu não sou a teóloga, mas a gente tenta entender a alma de Santo Agostinho nesse conteúdo. Isso a gente pode fazer, né? A gente pode fazer a conexão amorosa e divina de buscar uma percepção desse homem, né, que se tornou santo e que nesse momento ele fazia suas próprias confissões, né, a Deus nesse momento. As primeiras confissões são a Deus, né, sobre as suas aflições, sobre as suas percepções, né, e sobre a grandiosidade desse Deus, que ele começa a fazer essa ligação. Então é isso, gente. Esse conteúdo é um pouco sobre isso, e mesmo que a gente não consiga muitas vezes compreender o 100%, eu acho que quando a gente começa a fazer uma leitura e começa a conhecer, isso vai abrindo brechas nas nossas mentes para que a gente possa crescer e ter novas percepções. É sobre isso. Gratidão e até o próximo encontro.